Olá, olá! Comprometido, voltamos. Desta vez vamos falar de um tema que é os mídia. Aquilo que o mídia é, na nossa opinião. Aquilo que traz. Entre outros temas que eu não quero estar a prolongar, mas promete. Aqui comigo, grande César. Aqui convosco. Hoje, pessoal. Olá, César. É Filipe. Espero que gostem. Por agora, curtem o som. Ok, já chega. Portanto, como eu estava a dizer, e bem dito, desculpem lá, estava aqui a ajeitar a cadeira. Olá, César. Como é que vais? Bem desde a semana passada. Sempre sério. Este homem está sempre sério. É bom porque há um tsunami. Ele está sério. E pronto, era isto. Não me veio mais ideias à cabeça relativamente à postura séria do César. Vamos lá. Passar ao tema de hoje. Qual é o tema, César? Então, o tema de hoje é os mídia, como falaste. Vamos falar da sua influência em toda a nossa vida, na sociedade. Vamos também abordar aqui outros tópicos de forma mais breve. E pronto, bora lá começar. E queres começar por onde? É que estamos a falar de um tema que puxa interesse entre os internautas, porque é um tema que veio evoluir durante o tempo. Ou seja, começa através de papel, passa para rádio, continua em rádio, mas em simultâneo com a televisão, e depois vai para a internet, e nos dias de hoje está em grande peso na internet, mas não deixando de parte que existe a televisão. Portanto, o que é que a gente vê? Que daqui a uns anos a televisão começa a desaparecer, entre aspas, tal como a rádio. Concordas? É assim, mais ou menos. Porque neste momento os que poderiam desaparecer é os jornais e revistas, por exemplo, porque é em papel. Já pouca gente compra para ler, porque tens acesso a tudo na internet, como disseste. A TV é um pouco mais difícil de desaparecer, porque toda a gente gosta de ver TV, toda a gente tem uma TV. Sim, mas estou a falar no futuro. Assim, um futuro assim... Mas penso que não. Para desaparecer, só mesmo jornais e revistas. A rádio, TV e principalmente agora a internet estão para ficar por muito tempo. Exato. Mas, por exemplo, na altura dos teus bisnetos, TV e rádio é uma coisa que vai começar a desaparecer. Como agora está a acontecer com as revistas, rádios, jornais. Apesar de que ainda há gente que compra, que tem aquele hábito de comprar. Passando isto... Achas sinceramente que com a evolução das TVs elas vão desaparecer? Assim, pode continuar a haver aquela ideia de um monitor ou televisor, só que deixa de haver aquela ideia de uma estação, um canal, e passa a haver acesso direto ao que é a internet. Sim, tudo bem, mas isso não vai impedir com que a TV continue a ter influência sobre o que comes, de quem gostas, sítios onde vais. Mas a TV, repara, o que passa a ser TV é a internet. Tu vês televisão agora, ou vês... Aqui a minha questão é,
vês mais YouTube do que vês televisão. Sim, mas eu não estou a pôr isso em causa, mas não deixo de ver televisão, o telejornal, por exemplo, séries. Exato, mas eles daqui para a frente vão usar essas plataformas como o YouTube, entre outros, para partilhar o seu conteúdo, para demonstrar o seu conteúdo. Ou seja, o telejornal daqui a uns tempos passamos a ver no YouTube. Percebes? Percebo, mas continua a ser televisão. Lá está, mas quem disse que a plataforma YouTube não veio substituir a televisão para ser a televisão do futuro? Isso, ninguém diz isso porque já se fala nisso há algum tempo e concordo, o YouTube realmente é maior até provavelmente já que a televisão, mas a televisão não deixa de ter o seu impacto. Mas eu estou a falar nesta hipótese para o futuro, atenção, eu não estou a falar para agora, eu estou a falar mais para o futuro, mas lá para o futuro há esta hipótese. Por agora, quem tem impacto? Internet e televisão. Tanto a internet como a televisão têm impacto, mas de momento o que é que nós estamos a ver? A internet a ter impacto. E eu queria falar sobre isso, porque há aqui certos temas, e vamos aqui começar pelo que é nacional. E o primeiro tema que eu quero falar, que já tinha falado contigo, foi uma situação que aconteceu numa rádio, a Antena 3, de uma comentadora que é Joana qualquer coisa, que pronto, eu não sei se ela criticou ou fez pouco ou falou mal do que é os youtubers, os miúdos que fazem YouTube e fazem vlogs e fazem vídeos para o YouTube. E falou ali num dos YouTubes por ele ter 40 e tal anos, que é o Rico Fazeres. É assim, não gostei, ok? Ela podia ter expressado a sua opinião de maneira diferente, ninguém a critica por causa disso, não o fez. E a minha opinião relativamente à pessoa, pá, não vou partilhar, mas dessa vez eu estou no lado deles, youtubers, mas foi só pela maneira como ela usou para criticar e expressar a sua opinião, que não foi a mais correta. No entanto, o que é que eu queria falar neste tema é que ela usou um dos canais que existe dentro dos mídia para expressar ou criticar. E isso acabou por influenciar pessoas. Eu não sei, porque é o seguinte, a opinião dela é o seguinte, o que é influenciar? Tu, por exemplo, foste influenciado ao não gostar da opinião dela e apoiares os youtubers, escolheste um lado. Foste influenciado. Não, mas lá está, o que é influenciado? É aquele que, a partir de uma opinião do outro, acaba por ter a mesma opinião que ele. É isso, Exatamente. Certo? Exatamente, porque repara, se os youtubers tinham uma opinião, ela vai dar uma opinião diferente e tu concordas com a opinião de um dos lados, tiveste interesse no tema, foste influenciado. Certo, mas eu não precisei de ouvir os youtubers, peço desculpa, para criar uma opinião. Eu já tive essa opinião enquanto a ouvia. É o caso de muita gente que concorda com ela, que já tinham essa opinião. Portanto, isso acaba por não ser uma influência, porque há aqui uma diferença entre aquele que procura criar a sua opinião e aquele que ouve os outros para ter uma. Tudo bem, mas repara, isso já foi há cerca de um ano e se tu fores a ver na altura, uma opinião acabou por influenciar notícias no telejornal, conversa no Twitter daquilo que se falava e tudo mais, tu viste. Claro, mas lá está, é isso onde eu queria chegar. Ela usou um dos canais do mídia
que o mídia tem, que é a rádio, pronto, que posteriormente isso depois acabou a ir pôr YouTube para expressar-se, e depois os youtubers, uma vez que não gostaram da opinião, também usaram a plataforma que tinham e usaram como defesa e também um pouco de ataque, porque depois a mulher caiu-lhe em cima como gente grande. Isso foi polémico. Portanto, estamos a ver cada vez mais que este pessoal que faz vídeos para o YouTube tem mais poder de influência do que um locutor. Exatamente, porque a plataforma está a crescer, enquanto a rádio, como começámos a conversa, está neste momento em declínio. Portanto, tu tens que ver se no YouTube, que é provavelmente a plataforma mais vista hoje em dia, obviamente que isso vai causar influência, principalmente nos mais jovens, que é quem mais assiste o YouTube. Mas até mesmo a mim e a ti, que tudo bem que já somos mais adultos, digamos assim, e temos uma opinião meio que formada, acabamos sempre por ser influenciados pelo aquilo que vemos, pelo aquilo que ouvimos, porque lá está, esse assunto provavelmente nem tinha interesse nenhum para ti se não fosse numa plataforma que tu assistisses, porque lá está, e acabou por criar sentimentos, foste influenciado, tu e toda a gente que teve interesse na opinião dela e na resposta que os youtubers depois vieram a dar. Mas é assim, eu agora estou-me a defender. Eu acho que não fui influenciado, porque uma pessoa, para ser influenciada, não tem que ter a opinião. Eu já tinha, pá. Qual é a tua? Eu não fui influenciado, está bem? Que fique registado neste podcast que eu não fui influenciado. Se já fui influenciado noutras ocasiões, claro. Quem já não foi, não é? É muito difícil, dadas as situações neste momento e dada as circunstâncias, uma pessoa não ser influenciada. Eu não consigo. E é disso que estamos cá para falar hoje. Exato, mas eu não consigo ver o telejornal e jantar. Tenho que jantar primeiro e ver o telejornal, porque enerva-me. Porque influencia o teu estado de espírito. Exatamente. Mas cada vez mais o telejornal, que também é uma das partes que influencia. Olha, uma boa questão. Das que mais influencia, podes dizer. Uma boa questão. Os mídia servem só para influenciar ou também traz outros aspectos? Isso é como tudo, é a maneira como as pessoas aproveitam as plataformas, porque no YouTube há pessoas que usam o YouTube para bem, para ajudar, para criar uma carreira. Na televisão a mesma coisa. Temos milhares de exemplos, até mesmo em Portugal, que só usaram a plataforma para criar uma carreira, ajudar os outros, e depois tens aqueles que usam para influenciar, às vezes da maneira não tão correta, como vamos falar aqui um pouco mais à frente, as teorias da conspiração. E só serve para baralhar as pessoas, para criar teorias, para pôr as pessoas a pensar, porque o que interessa no final de contas é, então foi isto que aconteceu e são estas as consequências, não é se fosse assim, percebes? Sim, eu percebo. Mas há aqui uma coisa, agora a falar de notícias e telejornal, fake news. De onde é que achas que vêm as fake news? Das pessoas? Das próprias... ou seja, dos próprios jornais? As televisões? Destas plataformas como o YouTube? Porque eu lembro-me... Não me lembro. Sei. Vai ser um livro de 2 jornalistas. Eles escreveram este livro, fala sobre isso. E uma das fake news que eles reconsideraram como fake news é
uma frase que meteram na internet e disseram que foi José Saramago que disse. Mas o José Saramago nunca disse aquilo. Reconsideras isso como uma fake news? Então, se é uma notícia falsa, peço desculpa, em que alguém diz que o outro disse e afinal o outro não disse nada, claro que isso é uma fake news. Mas também temos que ver que este termo popularizou-se há pouco tempo, porque notícias falsas, fake news, como queiram chamar, de certa forma sempre existiu. Agora é diferente, porque com o crescimento de outras plataformas como o YouTube e até mesmo os jornais na internet, o jornal em papel deixou de ter tanto interesse. E quando tens informações para todo o lado sobre tudo, se calhar as pessoas já não ligavam tanto aos telejornais e tudo mais. E eles tiveram que arranjar uma maneira de criar interesse. Qual foi? Peço desculpa. Foi o mesmo que muitos youtubers criaram. É clickbait. Metem um título para tu carregares e ires ver a história. Mas depois a história não é bem assim. Se isso irrita, claro que sim. Porque, por exemplo, no caso dos youtubers, tu podes simplesmente deixar de ver. Mas agora, em relação a notícias que envolvem vidas e às vezes até estão a falar de situações muito sérias e estão só a mandar bitites, digamos assim, como fizeram com a Amazónia e como estão agora a fazer com a mancha de petróleo que existe no oceano, peço desculpa, que ronda ao Brasil, e pelos vistos não só, que aquilo já vai até à Venezuela. Lá está, acabam sempre por arranjar historiazinhas para te manter interessado e ires ver no dia a seguir e no dia a seguir e no dia a seguir. Mas isso é um negócio, foi aquilo que falámos há pouco, é para criar interesse, para criar aquela necessidade das pessoas verem, mas depois às vezes utilizam bem, outras vezes não. Mas acho que há pessoas que utilizam bem a plataforma. É assim, para entreter usam. Agora, para criar notícias que não correspondem à realidade, é só... Apesar de ser um negócio para ganhar dinheiro, acabam por criar conflito. E isso é complicado. É por isso que eu vou deixar aqui a minha opinião, que é: tentem sempre procurar criar a vossa própria opinião. A política é um exemplo, o futebol é um exemplo, tudo o resto, ou seja, nosso dia a dia é um exemplo. Sempre que vocês que estão a ouvir se deparam com uma situação em que existe duas opiniões completamente diferentes e vocês estão no meio a assistir, vocês ouvem de um lado, ouvem do outro, tentem ser o máximo de imparciais e pesquisem sobre o assunto. Vejam. Aí disseste tudo, a pesquisa acaba por ser o mais importante, porque sem pesquisa também nunca conseguimos formar uma opinião nossa, e daí a existir muita influência, cada vez mais. E lá está, uma da forma que eu acho que podemos combater esta ideia de ser influenciado é sermos nós a dizer: espera aí, este gajo não gosta daquele, mas aquele também não gosta deste, tem opiniões diferentes. Então, com que então? Qual é a realidade? O que é que se passa? E vamos pesquisar sobre isso. O que falta é isso. Eu dada a minha experiência profissional, posso-vos dizer que há muitos assuntos e muitas situações que as pessoas estão na ignorância. As pessoas não sabem como é que é aquilo, o que é aquilo. Mas já têm uma opinião. Mas já têm uma opinião não construtiva. Atenção. Mas têm uma opinião porquê? Porque ouvem dali, ouvem daqui. Mas nunca se deram ao trabalho de ir ver ou pesquisar.
ok? É esse o problema. Porque depois as pessoas no seu cotidiano vão se deparar com situações bastante desagradáveis e depois, não sabendo como tratar dessa situação e ignorantes nesse assunto, porque lá está, também vamos ser sinceros, há alguém lá em cima, há alguém que está lá no poder, não é? Não estou a falar só de nível de político, isto também envolve muita gente, atenção, que quer que o povo seja ignorante nesse aspecto. Portanto, há certos assuntos em que as pessoas se encontram ignorantes e por essa mesma razão, quando elas se deparam com um problema no seu cotidiano, estando naquele âmbito ignorante, não estou a dizer que a pessoa é ignorante, atenção, eu só estou a dizer que a pessoa é ignorante naquele assunto. As pessoas não vão saber como resolver e logo vão se chatear, vão se revoltar. Portanto, até não existir alguém que nos diga a verdade absoluta, o que é difícil, porque muitas vezes a verdade não ajuda, e as pessoas não gostam da verdade, a realidade é esta. Procurem vocês saberem, procurem criar a vossa opinião, esse é o importante, ok? Concordas? Epá, mais ou menos, porque repara, a partir do momento em que te esconde a informação, estás a ser influenciado, não é? Por isso mesmo que eu tenho de ir à procura. Sim, mas repara, nós obviamente temos sempre o trabalho de, se tens interesse em saber, vai procurar a informação, mas as informações que nos são dadas poderiam ser 100% verídicas, 100% transparentes, 100% honestas, e infelizmente isso raramente acontece, pelo menos daquilo que temos vindo a assistir, e cada vez mais, o que é pior. Mas aí é que está, quando tu te paras com opiniões diferentes e estás na dúvida, procura em saber, cria a tua opinião. Aqui a situação, eu vou dar um exemplo. Esta situação que agora está-se a passar no YouTube, que são dois indivíduos, é melhor não dizer nomes, pronto, e que eles, quer dizer, isto envolve muita gente, daquilo que eu percebi, mas há ali uma situação muito complicada e dá-me a entender, e eu acho que acredito nisso, é que houve alguém, quis começar por uma brincadeira, pronto, fez uma brincadeira, houve pessoal, pronto, lá está, um pouco infantil, que também usou e abusou dessa brincadeira, aquilo passa para este, passa para aquilo, parece o jogo do telefone, não é? Daquele jogo, não é? Que tu dizes uma palavra, eu digo ao outro, e depois chega a... No fim a história está toda distorcida já. Exatamente, eu acho que foi isso que aconteceu, pronto, e ficou, e passou a ser grave, pronto. Agora, quem é que fez a brincadeira? Quem é que começou com essa brincadeira? Não sabemos. Pronto. É isso que eu estou a dizer. Quando eu sou fã, vamos supor que tu és youtuber e alguém acusa-te de alguma coisa, mas acusa-te de uma coisa grave, ok? Eu vejo os teus vídeos, epá, e nunca achei isso, nunca achei tal coisa de ti. Pá, eu tenho de saber a verdade. Se achas que há necessidade de saber a verdade, procura, pesquisa, vê por ti. Porque nos dias de hoje, dada aos acessos à tecnologia e às plataformas, a informação dispara de uma maneira que é uma coisa estúpida. Mas, por exemplo, aí pegaste num bom caso para falarmos da influência que as redes sociais nos podem trazer, porque isto tudo começou, como tu disseste, era alguém com vários miúdos menores, neste caso à volta, que estava a usar a plataforma YouTube para criar uma carreira. Onde é que isto se tornou um problema? Quando outro youtuber pegou numa pequena compilação de partes de vários vídeos dessa equipa, onde mostrava
um homem adulto a beijar crianças. E foi aí que depois tudo começou, toda a conversa, e depois obviamente não fica bonito e fica ao mundo para criar opiniões. Mas aqui, lá está, foi influência. Pegaram em partes do vídeo e influenciaram pessoas. Agora, depois lá está, pode ter sido uma boa influência porque de certa forma abriu os olhos, ou então estragou uma carreira. Percebes? Agora isto com certeza está a ser investigado e tudo mais, e nem tenho nada que falar sobre isso porque não estou dentro do assunto. Mas a opinião que fiquei foi esta: foi que ninguém tinha reparado que tal coisa estava a acontecer, até alguém pegar em partes de tudo aquilo que tinha sido construído, publicá-lo, e a partir daí começar a influenciar a opinião de várias pessoas. Entendes? Eu entendo. Agora, é o seguinte, César, ouve bem isto. Achas justo? Atenção, eu não estou a defender. Mas porquê que eu vou dizer isto? Porque eu vi um vídeo. Vi um vídeo do... Eu estava-me a tentar lembrar do nome do rapaz, não me lembro. De um que faz parte do grupo e que disse: epá, nós fazemos aquilo é por brincadeira. Pronto. Não é normal. Não. É estranho. É, na nossa perspectiva. Ok? Pronto. Porque lá está. Para outros não é, para uns é. Opiniões diferentes. É assim, Filipe, e peço desculpa, mas vou ter que discordar. Eu acho que qualquer pessoa concorda que é muito estranho um homem maior de idade estar aos beijos na boca com menores, não é? Por muito que seja consentido. Ele sabe mais do que aquilo, não é? Ele conhece as regras, sabe as leis, e aquilo simplesmente não se deve fazer. Agora, eu acho que a tua pergunta ia um pouco para a parte de se eu concordo que esta informação tenha sido publicada. É isso que querias dizer? Não, o que eu queria dizer é se achas justo por um gesto, ou vamos supor que agora nós somos super famosos. Epá, Filipe e César a bombar aí, não sei o quê. E nós tínhamos uma cena aos dois, que é, andamos na rua de mãos dadas. Ok? Pá, mas somos amigos. Mas as pessoas pensam, aquilo é bem estranho. São gays. E eu dizia, não, sou casado, tenho 3 filhos, sou gay o quê, pá? E as pessoas, não és gay porque andas de mão dada com ele. Percebes? Atenção, claro que isto parece muito gay, ok? É muito gay, pá, mas pronto, eu percebo isso. Mas vamos chamá-los do que for que seja só porque andam daquela maneira. Percebes o que eu estou a dizer? Ele deu ali um kiss on the lips do bacana. Pronto, pedofilia. Isso é mais ou menos, está a ser um pouco extremista, mas é assim, a minha opinião é muito simples. A partir do momento em que a informação é passada para se descobrir algo criminoso, para mim não há problema nenhum. Agora é assim, se foi passado apenas para destruir uma carreira, claro que não está certo, mas é por isso que eu te disse, não vale a pena também estarmos a alongar muito, porque isto está sob investigação e a verdade há de saber. Agora sobre o exemplo que estavas a dar, tem mais a ver com preconceito, aquilo que disseste, porque 2 homens andar na rua de mãos dadas vai gerar preconceito. Aqui estamos a falar de uma coisa um pouco diferente, e isto que ele estava a fazer até podia ser uma estratégia para, sei lá, as pessoas ganhar reconhecimento, criar alguma empatia com as pessoas, ver que ele é bom a lidar com miúdos, mas escolheu uma estratégia errada, vamos dizer assim, no mínimo, porque lá está, tu sabes que com 36 anos não vais poder andar aos beijos na boca com miúdos de 16, acho eu. Epá, sim, mas tu és uma pessoa difícil, está bem? Tu és uma pessoa difícil de partilhar ideias, porque, quer dizer, eu gosto de falar contigo, César, atenção, porque senão não estava a fazer isto. É verdade, pronto, isso tem a ver com o preconceito, e isso
também envolve um pouco esta história, não é? É um pouco aquele preconceito. Epá, 36 anos, kiss, on a kid. Epá. Então, 36, 16, claro que não bate certo. É verdade. Tens razão. Mas lá está, mesmo assim, por mais que a situação seja estranha, é bom que a gente crie a nossa opinião. E para isso temos de pesquisar, ouvir os dois lados, tentar perceber. É estranho, concordo. Epá, é muito estranho. Já tenho a minha opinião, eu só estou aqui a tentar ser o mais open mind, ok? Para podermos abranger o máximo do que era opiniões. Porque lá está, também é aqui. E aí peço desculpa de estar a interromper, mas fazes bem, porque o que é certo e o que é errado, a percepção destas palavras varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que se calhar não acham errado um homem de 36 beijar na boca de um rapaz ou de uma rapariga de 16. Na minha opinião, é muito errado. Porquê? Porque uma pessoa de 16, por muito mais madura que possa ser, não tem a maturidade suficiente para se perceber sequer do que é estar envolvida com uma pessoa de 36. E uma pessoa de 36, se estiver com uma 16, provavelmente é mais por manipulação. Percebes? Pois, isso foi uma opinião forte, pá. Epá, não estou preparado para isso ainda. Não tenho intelectualidade. Ainda tinha de pesquisar muito sobre o ser humano e a sua... Podemos voltar a trazer este tema para outro episódio. Mas lá está, também é bom estarmos aqui. O comportamento humano. Exatamente, a influência, tudo, os preconceitos, como falaste há pouco. Mas isso é meio indireta para eu ir para a faculdade. Não, é só porque também já estamos a fugir um pouco ao tema principal. Mas isso acontece num podcast. Pronto, mas sem fugir ao tema principal. E há uma coisa que tu falaste e falaste muito bem, que é o preconceito. Que isso também está envolvido no que toca aos mídia. Ok, mas tens de falar mais perto quando diz isso. Porquê? Porque é o seguinte: partilham desta opinião muita gente que tu achas, e antes de fazer a pergunta deixa-me só dizer-te o seguinte: cada vez mais não se vê tanto no telejornal, mas vê-se mais na internet. As pessoas andam a combater mais o preconceito. E eu lembro-me de uma frase de um grande ator, Morgan Freeman, e ele viveu num tempo muito preconceituoso quando ele era mais novo, e ele respondeu uma pergunta quando lhe perguntaram, na sua opinião, como é que poderíamos acabar com o racismo. E ele, deixem de falar sobre o assunto. Epá, e quando ouvi aquilo, e estamos a falar de um homem com uma vasta experiência, eu percebi o que ele estava a dizer. E eu acho que ele estava a falar nesse assunto, que era a forma como as pessoas estão sempre a insistir e insistir e insistir e insistir. Porque é o seguinte, eu vou à rua, vejo uma pessoa de cor, não é? E se eu ofendê-la só porque ela tem uma etnia diferente da minha, amigo, eu aposto contigo tudo o que tu quiseres, que eu tenho 5 ou 6 pessoas em cima de mim a oferecer-me porrada. Portanto, pena era em 1940 isso não acontecer. Exato, percebes? É isso. E eu acho que quando este grande ator, este grande homem, o Morgan Freeman, diz: parem de falar sobre isso, ok, eu acho que é nesse sentido. É que estas plataformas, os mídia, já se estão a focar tanto nesse assunto para ganhar dinheiro com isso. E acabam por não... Só, é pela influência. Tu tens que ver o racismo
causa muitas divisões, e é isso que às vezes as pessoas querem. Mas exato, é isso que eles querem, criar divisão entre as pessoas, criar conflito, porque é isso que traz mais público. Exatamente, quando eu há pouco falei que havia pessoas que usavam as plataformas de forma errada, essa é uma delas. Quando utilizam o que aconteceu infeliz há muitos anos para continuar a gerar ódio em gerações que já não viveram nada disso, mas que têm que passar a viver, porque é a história. Eles estão constantemente a recordar. É isso, eles estão constantemente a recordar. Lembram-se, naquela altura, chicotada, já chega. Se o ser humano errou, porque aquilo não é correto. E se nós pudéssemos voltar ao tempo, não é? E punir essa gente que fez isso, nós voltávamos. Percebes? Nós, mas não toda a gente. Ainda há muitas pessoas que têm esse preconceito bem vincado. Mas é uma minoria. É uma minoria. Amigo, essa gente não tem coragem porque sabem perfeitamente que se caso ou se atrevem a dizer alguma coisa, a dizer, a ofender a pessoa pelo aquilo que é, ou pela orientação sexual que escolheu, se escolherem ofender, vão ter 5 ou 6. Já é crime. Pois é, já é crime, não é? Fazer isso. Portanto, já existe igualdade, ok? E eu estou a falar nisto porque também já existe igualdade tanto no homem como na mulher. Eu acho que os mídia usam o seu poder para incentivar as pessoas a continuar nessa bola de ódio, de não dá, não vamos parar com isso. Eu gosto de toda a gente, eu partilho com vocês sempre que eu vejo uma rapariga mulata, não resisto, fico atraído. Pronto, não tem nada a ver com a conversa, mas é só para dizer que toda a gente é bonita como ela é. Tu nas mulheres não fazes distinção, é isso que queres dizer? Não faço, mas não é por aí. Eu só fiz isto por piada, mas não teve piada nenhuma. É só para dizer que toda a gente é bonita pelo aquilo que ela é. Não é aquela frase que eles agora usam, que é White Lives Matter ou Black Lives. Não é. Toda a gente é bonita pelo aquilo que ela é. E é isso. Vamos parar com esse ódio, com essa guerra, com essa cena, com esse. Por acaso estou a falar nisto, mas eu sou daquelas pessoas que acreditam em estereótipos. Exato. Acredito. Nós brancos temos manias, é verdade. Temos manias. Mas lá está, isso é as influências. Exato, influências. A cultura também é. A cultura de uma pessoa acaba por influenciá-la, e muitas das vezes essa pessoa acaba por influenciar outros, e depois há ali um choque de culturas. Isto é muito complexo, a verdade que seja dita, não é? Mas pronto, eu acho que nesse aspecto, nesse assunto, isto é uma coisa que levava horas para falar. Levava, porque eu acho que eles estão a usar e abusar do poder que têm para dar mais razões às pessoas, para elas acreditar. Não, ainda existe aquele preconceito. Existe, mas acreditem, as pessoas que o têm não são burras ao ponto de vir para a rua e mandar essas bocas, senão é uma sentença. Pelo menos eu sei, neste país isso vai acontecer.
Epá, lá está, isso é a opinião de cada um, porque o preconceito existe, a influência que os mídias têm nesse assunto existe, é muito forte, não há como negá-lo, a maneira como as pessoas atuam sobre aquilo que sabem também é factual, dá para ver, e ainda existe muitos casos de violência gerados pelo preconceito da cor. Agora é só tu ligares as notícias e vês um bocadinho. Lá está. Também provavelmente são histórias que os mídias nos fazem ver para continuar a gerar aquele ódio. Isso depois vai depender da pessoa, como é que tu também vês a notícia, porque eu leio uma coisa ou vejo uma história, para mim é uma coisa, para ti pode ser outra coisa completamente diferente. Vai depender da interpretação de cada um. Nisso acho que estamos de acordo. Sim, e lá está. Eles acabam por aproveitar um pouco dessa notícia infeliz, porque às vezes são notícias infelizes, para continuar. Oh, racismo ainda existe. Epá, existe, nós sabemos. Para de alimentar esse ódio. Isso não é fixe. Não é fixe. Ok? Não é fixe porque depois é uma bola de neve por completo. Está bem, mas o problema é que já se tornou também um negócio. Isso faz com que as pessoas vejam as notícias, leiam os jornais, estejam atentos. Lá está, é a influência. Mas não é só por aqui que se fica a influência. Até naquilo que tu comes, hoje em dia é influenciado. Por exemplo, a moda das dietas, hoje em dia está presente como nunca esteve. De onde é que vem isso? Vem dos telejornais, vem das redes sociais, vem do YouTube, e é daí que agora Odivelas até se tornou a cidade europeia do desporto. Tens toda a gente que era bastante gordo, como o Fernando Mendes, agora já não é tão gordo, e tens várias outras personalidades da televisão e não só. O fitness está presente na vida das pessoas como nunca esteve. Lá está, é daí que temos que falar, porque a influência às vezes é uma coisa boa. Tornar as pessoas mais saudáveis com uma melhor alimentação, isto vai ter consequências positivas, vai gerar provavelmente um aumento da nossa média de vida, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas depois também há quem só esteja a aproveitar-se para criar negócios. Há ginásios como nunca houve, os personal trainers cobram como nunca cobraram, e é por aí também que somos influenciados, é em todos os aspectos da sociedade, percebes? É como eles estivessem a criar um certo medo. Olha, ser gordo mata, hein? E se depois dá diabetes, a pessoa capute. Epá, eu acho que é. Pronto, às vezes as coisas acabam por ir pelo medo. Atenção, és gordo, então tem cuidado, emagrece antes que vais desta para melhor. Epá, ok. Isso também não é preconceito. Não concordas? Aquilo que eles estão a fazer, incutir medo às pessoas. És gorda ou gordo, vais morrer. Depende da maneira como a informação é passada. Quem a passa dessa maneira, é claro que eu concordo contigo. Agora, quem aproveita apenas para passar às pessoas os benefícios do fitness e de uma boa alimentação, lá está, só está a ajudar com que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Em vez de viver 60 ou 70, se calhar vive até aos 85, compreendes? É por aí que a influência também tem que ser vista, porque se formos pegar numa pessoa gorda, ou gordo, tens é que emagrecer, se não morres. Claro que isto não é uma boa maneira de falar, mas pegar nessa pessoa, olha, tu tens agora 120 kg, se tivesses 80, vivias mais 15 anos, tinhas uma melhor qualidade de vida, consegues-te mexer, vês a pila. É por aí que a gente tem que ver as coisas, não é apenas pelo negativo. Quem passa a informação da maneira que disseste, de forma a criticar, a gerar ódio e um mal-estar para com essa pessoa, mal-estar próprio, estou-me a referir. Claro que isso nunca é bom. Agora, quem pega na pessoa para ajudar a melhorar a qualidade de vida, eu estou 100% de apoio. Sim, e há gente que o faz.
Acredito que há, até mesmo nós os dois somos um exemplo que queremos melhorar o nosso estilo de vida, queremos ser mais saudáveis, mais sexys, para as garinas, lá está, para as mulatas, não é? Pelo menos eu. Pronto, isto foi outra piada que não resultou. E pronto, isto na minha opinião, há aqui muita coisa que acaba por influenciar a nossa opinião, é verdade. A minha já foi muitas vezes influenciada, por essa mesma razão é que existem os mídia, é para influenciar as pessoas, desculpem, para elas terem opiniões diferentes, para depois acabar por ser um negócio, atrair elas para comprar mais, estarem mais atentas. Lá está. Olha, por falar nisso, uma das plataformas que podemos falar, e por acaso eu vi isso ontem, há um ator que fez aquele filme dos mercenários, Terry Crews. Exato, esse ator, ele diz que teve um grande vício na pornografia e deu-lhe muitos problemas. Isso também é uma das plataformas influenciáveis às pessoas, certo? Claro, não é? Eu acho que tudo aquilo que tu consomes te influencia. Todo o entretenimento, e pornografia é um entretenimento, vai-te influenciar. Agora depende também da maneira como vês as coisas. Se calhar nem toda a gente vai para um filme pornográfico para tirar opiniões de política, não é? É por aí que temos que ver. Mas aqui a questão é o seguinte, é que uma vez que uma plataforma como essas, que é entretenimento adulto, da qual esse ator se viciou, que lhe prejudicou, e ele próprio até disse que teve de ir a uma terapia, teve de fazer terapia, partilhou isso porque ele acredita que existe mais homens com esse problema, ou mais pessoas, pronto, com esse problema, e ele teve, pronto, de se tratar, ele próprio disse. Se uma plataforma dessas consegue criar vício, então há uma grande probabilidade e uma grande não, agora estou aqui a baralhar-me todos, desculpa. Há aqui a probabilidade de plataformas como o YouTube também ser um grande vício. Ou seja, há pessoas que... Então, mas tu tens dúvidas que já é hoje em dia? Epá, e as pessoas não veem como tal? É porque lá está. Se plataformas como pornografia são reconsideradas como uma coisa má e que pode vir até estragar vidas... Mas é má porquê? Porque no caso deste ator, ele criou um vício. É como se ele criasse uma certa dependência. Daquilo que eu percebi é, sempre que ele se sentia de uma forma diferente do que supostamente é habitual, ele usava essa plataforma para satisfazer. Então peço desculpa, o problema é dele ou da plataforma que simplesmente mete os vídeos para criar entretenimento? Eu acho que se calhar o problema era do ator que utilizava aquele entretenimento da maneira errada. Ou não achas que essas plataformas fazem de propósito, sabendo as consequências que existem e sabendo, é uma coisa que te pedir um crédito. Eu sei que se não usar de maneira como deve ser, se eu não usar como deve ser, eu vou-me lixar. A mim e aos meus. Portanto, eles dispõem um crédito sabendo que tem riscos para as pessoas. As pessoas sabem que há riscos e mesmo assim fazem. É aqui a mesma coisa. Ele sabia, quer dizer, ao início pode ser que não, mas depois ao decorrer ele pode-se aperceber, espera aí que eu tenho um problema. Ou não, muitas vezes eles, quem é viciado em alguma coisa, não sabe que tem um problema. Pronto. E é isto onde eu quero chegar. Estas plataformas, aqui é que está uma questão. Estas plataformas metem o vídeo, usam, sabendo as consequências que há, mas usam na mesma.
por uma questão de, pronto, negócio, deixando as pessoas viciarem-se e ficar naquela dependência, não é? É essa a conclusão que eu quero chegar. Se uma plataforma como essas de entretenimento adulto pode criar esses problemas, então plataformas como o YouTube, entre outros, Twitch e Twitter, e Facebook e Instagram, também podem o ser. Certo? Claro que sim, mas não, isso nunca esteve em causa. Repara, até uma série pode ser viciante. Isso é a maneira como tu consomes o conteúdo, vamos dizer assim. Porque repara numa coisa, aí se calhar já é mais parecido com um vício da droga, onde o ator usava em situações que se sentia se calhar mais ansioso, ia ver o vídeo e ficava, lá está, depois isso não ajuda, porque tu tens que, com um filme pornográfico, por exemplo, há situações em que o deves consumir e outras em que se calhar não são tão adequadas, como por exemplo um momento de stress. Eu acho que não é um filme pornográfico que vais usar para te aliviar desse stress. Agora, em relação às redes sociais e tudo mais, claro que tudo pode ser usado para má influência, mas isso é o que temos vindo a abordar neste episódio. Mas também pode ser utilizado para uma boa influência. Os vícios é diferente. Lá está, meu. Na minha opinião, o Instagram, as redes sociais, YouTube, a própria televisão é um vício. E uma pessoa que cria uma certa dependência a essas plataformas, o que ela for, precisa de ajuda. Não é normal uma pessoa optar em estar a ver o seu feed, não é? Do que socializar, como estamos aqui a fazer. Exatamente, e há vários estudos sobre isso. Até há pouco tempo saiu um estudo sobre os videojogos, onde estão a comparar os videojogos com cocaína. Isto há 5 anos era impensável alguém ter esta opinião, mas hoje em dia, com a influência que os videojogos têm e tudo mais, já começam a compará-lo a uma das piores coisas viciantes que já existiram. Mas repara, lá está, mas as plataformas não têm um pouco de culpa, sabendo que existem estes estudos, sabendo eles que pode criar este certa dependência, porque é que eles também não arranjam soluções sem ser criar entretenimento, mas também arranjar uma certa solução para, amigo, sai de casa, vai procurar... Porque da mesma maneira que tu trabalhas, essas pessoas vivem do entretenimento, Filipe. Tu tens que perceber que isso, lá está, é o negócio. O problema é, o negócio não vai deixar de existir. Temos é que arranjar soluções de o abordar de maneiras corretas, influenciar as pessoas de maneiras corretas, sem estar aqui a confundir as pessoas e tudo mais. Por exemplo, o filme do Joker, que falámos até a semana passada, tinham medo que o filme influenciasse pessoas a ir à rua e começavam a matar outras pessoas. E até agora ainda não aconteceu. Agora, poderia ter acontecido? Podia, porque isso vai depender da maneira como consumem aquilo. No outro, o último ou penúltimo filme do Batman que tinham lançado, também houve um maluco que foi para a sala de cinema mascarado de Joker e matou uma data de pessoas. Se isso está certo? Claro que não, mas a culpa é do filme, a culpa é de quem fez o filme. Eu acho que não. A culpa é de quem consumiu aquele filme e achou que estava no direito e que era correto ir para a rua e fazer o que viu no filme. Porque lá está, nós também... O problema às vezes das pessoas a consumir entretenimento é que não conseguem distinguir a ficção da realidade. Mas... e é que está. Eu acho que tem de haver ferramentas que possam dizer à pessoa: olha, isto é ficção e aquilo é realidade. Não depende só da pessoa. Pelo menos é o que eu acho. Não, eu aí não concordo, porque a pessoa, repara, se não está a ser vivido por essa pessoa, está a ver no ecrã, é ficção, ponto final. Como se tu estiveres a ver um documentário, tu tens que procurar descobrir os dois lados da história, porque se tu só vês um lado da história, como infelizmente muitos documentários estão a fazer hoje em dia, tu vais ser influenciado para um caminho.
não para a história em si. Nós temos é que ir à procura, como tu disseste já várias vezes, da história completa. Eu quando sei, por exemplo, do Michael Jackson, aquele documentário estava muito mal feito. Porquê? Porque só abordava a versão das vítimas. Em momento algum houve algum tipo de defesa em relação ao Michael Jackson. Lá está, e aí utilizaram para fazer uma má influência. Agora, se o documentário tivesse as duas partes, as duas opiniões, fosse imparcial, isso seria bom conteúdo, porque é uma história que aconteceu, que várias pessoas ficaram a pensar, então, mas afinal o nosso ídolo, o que é que andou a fazer? E aquilo poderia ter servido para arranjar realmente uma conclusão da história, mas não. A conclusão que quiseram dar foi apenas uma, que o Michael Jackson violou e que fez isto e que fez aquilo. E é isso. Agora tu tens que ver a situação da maneira que ela é, porque se tu vais olhar para uma série de prisioneiros e vais achar que a prisão é exatamente assim, aí nós é que não estamos a ser corretos, porque tu nunca estiveste numa prisão, tu não tens a certeza e vais-te basear numa série para saber do que é uma prisão, percebes? Eu acho que não é assim. Certo, é assim, eu não estou a dizer o contrário. Aqui a questão é que tu tens uma plataforma, ok? Esquece a plataforma, esquece. Tu fazes um jogo violento, percebes? Pá, ao fim e ao cabo, quer queira, quer não, aquele jogo vai influenciar quem está a jogar, percebes? É isso, e tu sabes que vai influenciar. E ao fim e ao cabo até queres que influencie, porque se não influenciar as pessoas não jogam. Não, isso vai depender da pessoa. Nós não podemos assumir que as pessoas também só nos querem viciar e influenciar, porque olha lá uma coisa, mas olha lá, se eu souber distinguir que o GTA é ficção e não realidade, eu simplesmente jogo o jogo, que é como eu faço. Eu não fico a pensar que aquilo acontece, porque aquilo, se acontece, alguém vai preso, alguém vai assumir as consequências daquilo. Então, mas nesse caso, da mesma forma, criam plataformas para as pessoas se entreterem em casa. Porque é que não fazem publicidade e também as criam plataformas para as pessoas entreter fora de casa? Promover o convívio, promover a união. É isso onde eu quero chegar. O que eles promovem é o entretenimento entre quatro paredes e o entretenimento fora de quatro paredes. Só os festivais para o pessoal apanhar besanas, percebes? É porque essas plataformas, tudo isso é só para a pessoa acabar por... Eu não digo que jogar de vez em quando é mau, jogar um FIFA ou o que for que seja, mas também tem de haver plataformas e tem de existir publicidade para promover atividades fora de casa, que existe, só que não é tão conhecido e não tem espaço no meio disto tudo, porque isto que existe, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, entre outros, estão em força e cada vez mais as pessoas passam muito tempo dentro de quatro paredes, enquanto existem outras ferramentas que as pessoas podem usar, não, certo? Fora de quatro paredes. Aqui o que falta é nós não convivermos tanto como devíamos. O que acontece e o que ajuda a pessoa a criar a sua opinião é falar com o máximo de pessoas possível. Entendes? É esse o problema. As pessoas não falam umas com as outras. Não há nada que promova plataformas que ajudam a atividade fora de casa. Para nós conhecermos uns aos outros, para nós sabermos, eu sou diferente, aquele bacana também é. Ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas somos amigos à mesma. Eu acredito que há bondade dentro de nós, mas para isso tem que ser trabalhado. E não está a ser trabalhado. O que está a ser trabalhado, o que estes bacanas promovem é gerar ódio,
gerar ódio e influenciar as pessoas, criar vício, fica em casa a jogar, não saias de casa, não convives ninguém, sem ser pelo micro com uma pessoa que está a 300 km de distância. Eu gosto do Pokémon GO. É uma plataforma que, de facto, até de uma certa uma maneira ou outra, até promove uma atividade fora de casa. Pá, eu gosto na Nintendo Switch. Pá, a Wii também é fixe, mas mais a Nintendo Switch. E agora há uma cena, há um telemóvel que aquilo é um computador, mas é um telemóvel que dá para tu pegares e levar para fora de casa. Pá, mas vai com amigos, mas pelo menos sai de casa, percebes? Não faz mal, atenção, para quem está a ouvir, não faz mal tu jogares, não faz mal agarrar-te à PlayStation, atenção, não faz mal ver um filme, não faz mal ver o telejornal, não faz mal consumir isto tudo que nós estivemos a falar. O que faz mal é só consumires isso. Consome mais coisas, e uma das coisas que nós devemos consumir, eu, tu, César, e todos os outros que estão por aí fora, é atividades fora de casa. Ok? Tentem conviver mais. É isso que é importante. Eu concordo contigo, mas também se formos a analisar, o que acontece hoje é, já temos tantas opções que depois é escolher bem. O problema às vezes é que nós não estamos a escolher bem as opções que nos são dadas, porque é verdade que nem de perto nem de longe uma atividade fora de casa não é tão promovida como ires ao cinema. Isso eu concordo plenamente, mas é bem mais promovida do que era há 10 anos atrás. Lá está, se falámos ainda há pouco sobre o fitness é uma coisa que, bem ou mal, te obriga a sair de casa, e cada vez mais pessoas estão a aderir. Mas ou seja, não promove o convívio. O que promove é estar bem contigo próprio. E sair de casa. Promove sair de casa. Ao sair, basta sair de casa, e tu sabes disso. Eu, para ir a um ginásio, acabo por ter que conviver com alguém que não ia conviver. E é isso que realmente está a ser promovido. Mas, mais uma vez digo, concordo que realmente devia ser mais promovido situações fora de casa, até arranjar outras maneiras. Por exemplo, promove-se pouco o cinema fora de casa, ao ar livre. Eu acho que isso era uma situação que devia haver mais parques para isso, mais pessoas a aderir, mas lá está, isto também é com o tempo, porque a televisão, as séries, a Netflix, por exemplo, eles não vão deixar de produzir séries e filmes para tu ficares em casa a ver. Essa é a verdade, mas nada impede que no futuro eles possam fazer eventos ao ar livre para tu ires ver a série, para nós irmos ver um filme. Mas é a maneira como realmente as coisas evoluem e a maneira como eu escolho aquilo que estou a consumir, porque eu posso escolher consumir um vídeo que me incentiva a fazer desporto, em vez de estar a ver uma série em que tenho mesmo que estar em casa. Percebes? Isso aí também já vai depender da forma como escolhemos aquilo que consumimos. É verdade. Pronto. Fica aqui a opinião tanto do César como a minha. Espero mesmo que tenha ajudado em algum aspecto. Por aqui, César, tens mais alguma coisa que nos queiras partilhar? Não, a única coisa que eu tenho a dizer é que lá está, tentámos abordar o tema dos mídia, acabámos aqui por fugir um pouco ao tema, mas tudo aquilo que abordámos eu acho que realmente é importante e faz parte da sociedade atual, e isso realmente é o mais importante. Agora basta, se voltarem, se quiserem que voltemos a abordar este tema, e talvez de uma maneira mais complexa, basta pedir, porque é um tema interessante. Porque a influência na sociedade não vai acabar amanhã, não é verdade? Vamos continuar a ter destes episódios todos os dias e cada vez mais. O entretenimento não vai parar, ninguém vai parar por causa daquilo que estamos a dizer, e é um tema que vai ser sempre importante e se calhar cada vez mais. Portanto, pessoal, muito obrigado por nos terem ouvido e até à próxima.
é como o César disse, até à próxima e um bem-aja. Até para a semana.